Pois é, a gente tem acompanhado assim, muitas informações fragmentadas que vêm à tona, que vêm a público, e é preciso trazer as informações sobre de onde começou essa ligação entre o ministro referido e o Banco Master. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli, ele confirmou nesta quinta-feira, inclusive, que integra o quadro de sócios da Maridit Participações, que é uma empresa familiar dirigida pelos irmãos do magistrado. E essa empresa fez negócios com um fundo da empresa REAG. Ela é ligada ao Banco Master. A gente está acionando a nossa reportagem, todas as pessoas da equipe da Jovem Pan em Brasília, para trazer detalhes e informações de momento. Inclusive, vou chamar o Bruno Pinheiro, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Bruno, seja bem-vindo. Ótima noite a você, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-lo aqui no programa Os Pingos nos Is. E chamo a atenção que, à tarde, o Bruno apresentou uma arte que mostra justamente essa ligação entre o ministro Dias Toffoli, a família de Dias Toffoli, com o Banco Master. Bruno, vou pedir para você compartilhar com a nossa audiência essas informações que vocês conseguiram apurar aí em Brasília. Bem-vindo. Ótima noite também a você, a quem nos acompanha aqui em Uns Pingos nos Is, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá então, só para a gente relembrar essa arte que nós conseguimos confirmar essas informações. É uma raiz, uma árvore, na verdade, de como essas ramificações, essas ligações chegaram até o ministro Dias Toffoli. Claro que isso tudo, ela inicia com o Daniel Vocaro, que é o dono do Banco Master. A gente observa então essa ligação, né, que é diretamente com ele, e vai chegando até o seu cunhado. E do seu cunhado ele tem uma cota única do Fundo Leal. Ali começa uma ligação do Fundo Leal com outro fundo, que é o Fundo Arlen, que comprou também uma cota dessa empresa, que lá na frente seria o Resort Itaiaia, que estaria então com essa sociedade do ministro Dias Toffoli. Com essa configuração, a gente chega numa outra linha e já vem uma segunda imagem então para a gente entender que já na segunda fase entra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, num quadro de sócio. Ele entra no quadro de sócio, que se falava até então de uma sociedade anônima, na verdade, uma investidora que seria desse resort. A gente viu inclusive algumas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais do ministro lá nesse resort, recebendo inclusive alguns amigos, que era essa administração. Mas teve uma venda que aconteceu lá em 2021. Essa venda para esse outro fundo. E vem para essa administração do Resort Itaiaia. O ministro Dias Toffoli, na noite de ontem, ele confirmou que esteve nessa sociedade, mas só até 21 de fevereiro de 2025, que antes essa ação da investidora já havia sido revendida lá em 2021. Na verdade, em 27 de setembro de 2021, mas que houve negócio, sim, mas que os irmãos do ministro Dias Toffoli, ou seja, outros integrantes da sua família, era quem faziam negócios. Ele não era o sócio administrador diretamente, mas estava no quadro de sociedade. Isso repercutiu rapidamente porque essa nota do ministro Dias Toffoli, ela não esclarece quanto ele recebeu vindo de Daniel Vocaro ou vindo do Banco Master, ou por qual motivo foi essa negociação e como foi esse recibo desses valores. O que eu ouvi aqui, até mesmo entre alguns auxiliares de ministros do STF, é o seguinte, que essa explicação do ministro Dias Toffoli, essas duas notas que foram enviadas em menos de 24 horas, elas geraram muito mais indagações, questionamentos, do que respostas sobre essa negociação, já que até essa revelação da Polícia Federal, antes do diretor-geral da Polícia Federal ir até o ministro Edson Fachin levar esse relatório, o ministro então não tinha falado nada, mesmo com essa repercussão. Ele só tinha afirmado que não iria sair do cargo, não iria sair da relatoria. Então, se não fosse a investigação diretamente, ele não iria responder. Bruno, vou pedir para você continuar com a gente. Eu só preciso agora me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Bom, a gente retoma. Bruno falava sobre as repercussões, inclusive sobre a nota
a manifestação do ministro Dias Toffoli. Há um entendimento e uma pressão, inclusive, para que ele deixe a relatoria, né, Bruno? Você pode retomar daí, por favor? Exatamente. E aí, hoje, durante o dia, hoje à tarde, na verdade, conversei com o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan Calheiros entra numa negociação, tanto com o ministro Dias Toffoli, quanto com o ex-dono do Banco Master. Qual é essa negociação? Uma informação exclusiva, a Jovem Pan, é que o senador Renan Calheiros, que está na condução da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, conversou por quase 4 vezes, somente esta semana, com o Daniel Vorcaro, que está em São Paulo, em uma domiciliar. Ele aceitou vir à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Renan Calheiros me disse que ele está disposto a falar e já queria vir esta semana. Mas, diante do feriado de Carnaval, ele só deverá vir na semana que vem, no dia 24. E no dia 26 já tem também um compromisso na CPMI do INSS. Ele está numa domiciliar. Como seria feito? O senador Renan Calheiros solicitou ao ministro Dias Toffoli que o Daniel Vorcaro seja autorizado a alugar um voo, comprovar essa locação do voo, vir para a capital federal. Ele ainda tem registro fixo, um endereço fixo aqui na capital federal, então que ele seja ouvido no dia 24 e fique 24, 25 e 26 na sua residência em domiciliar sobre a custódia da Polícia Federal para também ser ouvido na CPMI. O que Renan Calheiros me disse é o seguinte, que esta Comissão de Assuntos Econômicos não tem uma autonomia como tem a CPMI, mas a lei autoriza a ter algumas retiradas de sigilo, inclusive, e ele espera que eles vão conseguir, então, alguns esclarecimentos. Conversei com o senador Isalci Lucas, que me disse o seguinte, acreditar que a Comissão de Assuntos Econômicos vai andar muito mais do que na CPMI do INSS, porque lá já tem uma investigação sobre os consignados. E na Comissão de Assuntos Econômicos, essa investigação seria o foco, estaria no radar. E aí, uma última informação que eu também confirmei, tanto com o Renan Calheiros quanto com o Isalci, é que no dia 26, no mesmo dia que ele estará sendo ouvido na CPMI do INSS, essa comissão agendou uma reunião logo na parte da manhã com o ministro da Controladoria Geral da União, para tentar entender toda essa movimentação do Banco Master e também esse envolvimento ligado ao ministro da Suprema Corte, que agora o ministro Edson Fachin está reunido para tentar explicar esse relatório, compartilhar essas informações, indicações de que o ministro Dias Toffoli fez alguns negócios para entender se esse negócio ou se esse dinheiro veio diretamente do alvo que está sendo investigado, do Daniel Vorcaro ou de nomes ligados a ele. E aí, claro, se essa comissão conseguir essas informações vindas da Polícia Federal, eles querem chamar também esses nomes que estão neste relatório da Polícia Federal. Andrei Rodrigues foi quem levou em mãos para o ministro Edson Fachin. Pois é, investigações em muitas frentes, né? Estamos acompanhando órgãos de controle, Banco Central, Justiça, Polícia Federal, também Legislativo Federal. O Senado deve se debruçar sobre essa investigação. Bruno, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação. Até mais. Um abraço, seguiremos em contato. Recebo agora Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is. Nosso amigo Bruno Pinheiro em Brasília, trazendo informações. Inclusive, há um entendimento de que, em breve, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve se debruçar e avançar em uma investigação para tratar também das questões que envolvem irregularidades na gestão do Banco Master. Inclusive, há uma tratativa para que Daniel Vorcaro possa ser ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos. Conversa do Bruno Pinheiro com o senador Renan Calheiros de Alagoas. Chamar os nossos comentaristas, começar essa com o Bruno Musa. Você, Bruno, as várias informações que vêm sendo divulgadas e, naturalmente, a maneira como os parlamentares devem se dedicar, né, à necessidade de puxar para si alguma investigação para, naturalmente, apresentar novas revelações a respeito do Banco Master. A cada dia que passa, a gente vê novas coisas saindo e a situação começa a ficar bastante complicada, por minimamente dizer. Isso começou já, conforme foi noticiado em toda a imprensa, desde que Toffoli
ele viajou ali no jatinho do advogado, depois ele puxou o caso para o STF, porque supostamente teria o envolvimento de um determinado político na compra de um imóvel. Essa compra do imóvel por parte desse político e o Vorcaro vendendo não se concretizou, portanto esse caso não deveria ter ido para o STF. Depois teve a imposição do sigilo em absolutamente tudo, e as pressões começaram a acontecer quando houve indícios de todo esse envolvimento, sociedade dele em determinadas empresas, que teve participação em fundos da REAG, que foi vítima, entre aspas, né, de operações do carbono oculto em agosto do ano passado. A rede começou a ficar completamente complexa e a situação se tornando um tanto quanto insustentável, ao menos para ele se manter na relatoria, minimamente dizendo isso. Será que ele consegue se manter na relatoria ou a coisa vai mais profundo? Afinal de contas, os indícios sendo colocados por todos os meios de comunicação, indícios mostram cada vez mais fortes. Então a pressão está realmente muito, muito grande, ao que parece é que há indícios de envolvimento por todas as partes, em todos os poderes, em políticos importantes, o que coloca uma pressão maior no sistema. Ao mesmo tempo, como a gente sempre fala aqui com o nosso ceticismo, se todo mundo está envolvido, talvez possa acontecer mais uma vez o que o Brasil conhece, de uma impunidade muito grande. Mas a pressão realmente ela parece muito maior do que a gente poderia imaginar há 1, 2, 3 semanas atrás. Já não há mais a menor possibilidade de negar qualquer envolvimento com esse caso. E isso pode, inclusive, comprometer a campanha presidencial do presidente Lula. Será que isso respingaria para ele? Será que se torna insustentável? Então, como eu sempre falo, cenas dos próximos capítulos a cada dia que passa. Para quem acompanhava de perto, como nós aqui, a Operação Lava Jato, que naquele dia a gente acordava ansioso para entender qual seria a operação daquele dia, quem às 6 horas da manhã receberia a visita da Polícia Federal. Agora a gente vem acompanhando cada minuto blogs de notícias, sites dos principais meios de comunicação com a próxima bomba que está saindo. E cada vez mais, quando a Polícia Federal teve acesso ao celular de Daniel Vorcaro, isso parece que tem acontecido de hora em hora, hein? Cenas dos próximos capítulos movimentadas. Sem dúvida alguma. Só para a gente fechar esse debate, essa análise, você, Mota, acho que o Bruno Musa toca num ponto importante. Eu escutei também muitas análises a respeito. Diante das informações que nós temos, me parece quase que óbvio que não há possibilidade do ministro continuar na relatoria do caso que investiga as irregularidades do Banco Master na Suprema Corte. Só que algumas pessoas vão além. Alguns dizem que talvez não teria condição de continuar na cadeira, né? Ninguém tem nada contra a livre iniciativa, né, Caneta? A gente pode começar o comentário dizendo isso. Ao contrário, todos nós dizemos aqui que é a livre iniciativa, a iniciativa privada, que gera riqueza. Na iniciativa privada há muitas oportunidades de investimento para quem quer ampliar o seu capital, multiplicar o seu dinheiro. Algumas pessoas, por exemplo, investem em hotéis. Não há nada de errado fazer investimento em hotéis. Mas, às vezes, é preciso fazer uma escolha. Quando a gente fala de iniciativa privada, de mercado, a gente lembra da Adam Smith, o autor do livro clássico A Riqueza das Nações, que falava da mão invisível do mercado. Muita gente não sabe que antes desse livro, Adam Smith já tinha lançado outro, chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, onde ele destaca a importância da moral e da ética como fundamentos do livre mercado. Até onde a gente sabe, ninguém é obrigado a ser magistrado, né? A pessoa escolhe ser magistrado. Magistratura é uma escolha. Agora, uma vez empossado como magistrado, o indivíduo está obrigado a se comportar como tal. E o mínimo que um magistrado deve fazer é evitar conflitos entre o seu interesse pessoal e os casos que ele julga. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essa investigação, as várias movimentações, muitas apurações sendo articuladas, algumas já iniciadas, e todas as informações que chegarem de Brasília a respeito de um
eventual posicionamento da Suprema Corte sobre a relatoria desse caso, a gente traz aqui ao vivo na programação da Jovem Pan.